aqueles que negligenciam o estudo da história tendem a repeti-la. Aqueles que negligenciam as lições do passado tendem a repetir os erros do passado. Será que não é por isso que Ele vai permitir que nós percamos os nossos templos, como Jerusalém perdeu o templo de Jerusalém? Será que por isso Deus vai permitir que nós percamos talvez o conforto? Porque pode escrever, esse colégio aqui vai deixar de ser nosso. Esse púlpito vai deixar de ser. E é nesse momento que nós vamos ver quem é quem. Versículos 1 em diante. Se você estiver com sua Bíblia, acompanhe aí a leitura. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, as 7 taças dos flagelos de Deus, veio e falou comigo dizendo: venha e lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo transportou-me em espírito a um deserto. E eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações, das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado, João? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas tornará a aparecer. Eu quero ler também aqui o que diz sobre o verso 9. Quero terminar com o verso 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. Essa palavra apostasia talvez não seja de domínio público. O que significa apostasia? Paulo falou no livro, na carta aos Tessalonicenses, que a volta de Jesus não se daria sem que primeiro viesse a grande apostasia, megalapostasia em grego, a grande apostasia. A palavra apostasia já é uma palavra grega que significa separação, afastamento. Eu não sei quantos se lembram que na primeira pregação que eu fiz sobre o Apocalipse aqui, ao explicar o nome Apocalipse, eu falei que Apocalipse vem de apó, uma preposição grega que significa para longe de. Então apostasia, apostasium, significa aquele que se afasta, que rompe um pacto, que rompe uma aliança, que rompe um acordo de cavalheiros. É isso que significa apostasia. E Paulo falou que haveria de acontecer uma grande apostasia no meio do povo de Deus. Se é grande, é de proporções realmente gigantescas. E tem que ser no meio do povo de Deus. A cena que João vê aqui, eu vou mostrar para vocês, é de uma mulher montada numa besta escarlata, repleta de nomes de blasfêmias, e eu vou apenas me deter nessa figura. Lá no Evidências eu farei um paralelo maior entre a mulher do capítulo 12 e do capítulo 17. Aqui eu não vou poder fazer isso, mas eu vou mostrar apenas isso. É curioso que quando João viu essa cena no deserto, João se admirou com grande espanto. E aqui eu tomo licença de novo para poder
acentuar a emoção de João. Lembra que nós perguntamos ao estudar o livro selado, por que João chorou copiosamente quando viu o livro na mão de Deus? Agora a pergunta aqui, por que João se espantou com essa cena? Veja, João já havia visto o diabo, o dragão, sendo expulso do céu. Ele viu a batalha de Miguel contra o dragão. Ele viu as 7 pragas caindo. Ele viu a besta surgindo da terra e outra surgindo do mar. Primeiro do mar, depois da terra. E ele não se espantou, não se admirou com grande espanto. Mas quando ele foi ao deserto e viu a mulher montada no animal, aquilo causou em João admiração. Por que admiração? E é interessante que a palavra grega para admiração é aquela situação assim, eu não esperava nunca ver isso. Algo que está completamente ao oposto do que eu imaginava. Talvez a admiração de João tenha alguma coisa a ver com a cultura na qual ele foi criado, as histórias de Israel que ele aprendeu. Então, para estudar esse pedacinho da mulher montada na besta e entender por que João se admirou, eu vou precisar usar hoje bastante o recurso da arqueologia e voltar um pouco, alguns séculos antes de João. Vamos colocar aqui no cenário uma foto. Eu vou mostrar várias imagens para vocês. Pode até deixar sempre o pessoal de casa vendo as imagens. Aí vocês estão vendo um sítio arqueológico chamado Tel Motzah, que fica a 8 quilômetros do templo de Jerusalém, do local onde ficava o templo de Jerusalém, o Domo da Rocha hoje. Ali vocês veem arqueóloga, e o que eles descobriram em Tel Motzah? Um santuário, um templo pagão. A professora Anna Heinrich, que era na época a organizadora das escavações ali, está mostrando o altar de sacrifício. Lembra quando eu mostrei no santuário de Deus e o Apocalipse, a importância do santuário? Vocês veem um santuário agora pagão a 8 quilômetros do santuário de Jerusalém, em Tel Motzah. Esse achado arqueológico aconteceu porque Israel estava fazendo essa estrada que vocês estão vendo, e a estrada estava passando em cima do sítio arqueológico, a planta da estrada. E em Israel, quando você encontra algo arqueológico milenar, eles chamam os arqueólogos. No Brasil também, às vezes a gente é convidado para fazer arqueologia de contrato. Quando descobre alguma coisa indígena no lugar, tem que ter a assinatura de um arqueólogo para poder validar se aquele lugar pode ser construído ou não. Em Israel, eles convidam os arqueólogos para fazerem arqueologia de resgate. O que é isso? Você fotografa e tira do lugar a maior quantidade de elementos que você pode, porque eles vão depois meter concreto ali em cima e construir alguma coisa. Só que o achado ali era tão importante de Tel Motzah, um templo pagão, que eles resolveram fazer o seguinte: eles construíram uma ponte, um viaduto por cima do sítio arqueológico, preservando o sítio arqueológico. As primeiras fotos que eu mostrei foi antes da construção do viaduto, e essas são as mais recentes. Esse ano a escavação de Tel Motzah foi interrompida por causa do Covid. E eu vou mostrar um vídeo para vocês, pode colocar aqui, do sítio arqueológico. É muito curioso o que eles descobriram ali. Esses buracos que vocês estão encontrando aí, vendo aí, eram buracos onde eles enterravam toda a cerâmica utilizada no sítio arqueológico. Assim como nós temos o costume de enterrar o pãozinho de Santa Ceia por reverência, tudo que é usado num culto, eles também enterravam, para não ser usado de maneira ruim. Aqui você tem uma das entradas do sítio arqueológico. Aqui funcionava o templo, ainda está em processo de escavação, e esse templo tinha um lugar santo e santíssimo, como o templo de Jerusalém. Ele tinha um altar de sacrifício, ali você tinha um altar de incenso, lá dentro também, que você está vendo, aquela parte quadrada ali é um altar também. Vários animais eram sacrificados aqui aos deuses pagãos. Muitos cultos pagãos eram realizados aqui por judeus, porque ficava na Judéia, e esse templo funcionou durante aproximadamente 600 anos.
Perdão, corrigindo, 300 anos. Ele funcionou mais ou menos do ano 900 ao ano 600. 300 anos esse templo pagão funcionou ali perto do templo de Jerusalém. Essa agora é a professora Shua Kisleevitz, que é a nova diretora do sítio arqueológico. E ela está na mão segurando um cavalinho de barro. Percebam? Esses cavalinhos de barro que a gente encontra lá mostram que naquela região havia um culto da fertilidade desde a época de Josué. Esses são elementos culticos ou ídolos que foram encontrados ali. Algumas das cerâmicas que estavam enterradas ali, que são agora reconstituídas, todas usadas em oferendas ritualísticas. Aqui vocês veem uma placa para ter uma noção do tamanho. E aqui à esquerda do monitor de vocês, você tem um incensário, onde incensos eram servidos aos deuses pagãos cananitas. E do outro lado você tem restos de ossos de animais que foram encontrados ali. E aqui você tem o incensário, quando ele foi completamente reconstituído na universidade, o incensário, e do lado um dos cavalinhos ali. Pode perceber que ele tinha até um pezinho de alguém montado nele, mas só encontraram um cavalinho. Encontraram outro cavalinho, daqui a pouco eu vou falar o porquê desses cavalinhos que eles encontram. Animal de carga. Encontraram também estátuas, cabeças de pessoas que iam ali e, como ação de graças, como agradecimento ao deus pagão, eles colocavam alguma representação de si mesmos. Lá você tem o tamanho da proporção dos elementos que foram encontrados. E aqui uma foto de um drone, antes de construírem um viaduto do sítio arqueológico. Aquele buraco que vocês têm ali é justamente a entrada do sítio arqueológico, e mais à direita aqui você teria o pátio. Aqui você tem uma ideia. O que nos chama a atenção, olhando a planta desse sítio arqueológico, é que o templo pagão tem dimensões e estruturas muito parecidas com o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. É muito parecido. Tem lugar santo, lugar santíssimo, átrio, altar de holocausto, altar de incenso, o pátio onde as pessoas ficavam, a cerca que separava os ofertantes dos sacerdotes. E antes da gente continuar, volta para mim aqui. Olha que a primeira coisa que me chamou a atenção, quando esse sítio arqueológico foi descoberto, ele levantou muitas perguntas para nós. Muitas perguntas. Uma das perguntas que se levanta é a seguinte: veja bem, ele estava a 8 quilômetros do templo de Jerusalém. Ele não estava distante do templo de Jerusalém. Como é que um templo pagão funcionava ali nas barbas do templo de Jerusalém? Essa é uma pergunta arqueológica. Outra pergunta: a Bíblia fala que houve no norte a reforma de Jeú, e no sul, na Judéia, você teve as reformas de Ezequias e de Josias. E segundo a Bíblia, nós vamos depois dar uma passada nessas reformas, esses reis piedosos resolveram reformar a religião, tirando os ídolos, tirando tudo que estava contaminando ali e trazendo de volta a espiritualidade, o jejum, o sábado, a Páscoa. Mas a pergunta é, eu tenho aqui um problema hermenêutico, porque mostra que, a despeito da reforma religiosa de Josias e de Ezequias, o templo pagão continuou funcionando. Perceberam? A outra curiosidade que nós temos é que esse templo pagão ele foi abandonado. Quando Nabucodonosor esteve em Jerusalém em 587 a.C. e destruiu o templo e a cidade de Jerusalém, por alguma razão que eu não sei qual, esse templo foi preservado. Nabucodonosor não destruiu o templo de Tel Motsar. Evidentemente que alguma mídia sensacionalista começou a correr e colocar matéria. Eu até gravei um vídeo sobre isso, que eu estava saindo de Israel naquele dia. Eu gravei um vídeo também irado, dizendo que eu estava chateado com essa mídia que colocaram assim: descoberta de templo de 3.000 anos, põe xeque-mate o texto da Bíblia. E o que a matéria sensacionalista dizia é o seguinte, que a arqueologia mostrou um templo pagão que estava funcionando, quando a Bíblia dizia
que o povo de Israel era monoteísta, quando a Bíblia dizia que houve a reforma de Josias, então a arqueologia desmente a Bíblia. Será que a arqueologia desmente a Bíblia? Eu creio que não, porque a Bíblia mostra os profetas sempre levantando para mostrar a apostasia do povo. Ao contrário do que disseram alguns sensacionalistas, esse sítio arqueológico de Tell el-Motzah, para mim, ampliou a leitura do texto bíblico. E fique tranquilo, parece que eu estou tangenciando, eu comecei com João, fui parar agora no Tell el-Motzah, mas olha como é que é interessante, como é que temos que estudar a Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali. E a arqueologia também me ajuda a isso. Esse achado arqueológico, que foi abandonado 600 anos antes de João, vai me ajudar a entender por que João ficou perplexo ao ver a mulher montada na besta. Eu não esqueci disso. Eu não estou tangenciando. Eu comecei com o Apocalipse, mas eu pedi licença para ir lá atrás. Porque às vezes você, para entender a situação, você tem que voltar ao passado. Há alguns filmes que exploram isso. Você pode olhar que às vezes tem um filme lá, na primeira cena, você vê um camarada todo ensanguentado, correndo com uma faca, desesperado, e algumas pessoas correndo atrás dele. Daqui a pouquinho o filme congela e fala assim, 6 meses antes. Aí volta, porque agora você vai assistir o filme para entender aquela cena, que talvez só vai voltar no final do filme. É mais ou menos isso que eu quero fazer. Professor, eu falei, a gente mesmo estando pregando, o vício de ensinar não sai, sabe, pastor Gilson? Então, a gente tenta colocar da maneira mais didática para você poder aprender. Ficou claro? Agora, mesmo assim, eu me pergunto, se o povo de Israel era monoteísta, por que aquele templo de Tell el-Motzah estava funcionando lá? Veja, se eu dato esse templo por volta de 900 a.C., ele foi erguido pertinho da época da inauguração do templo de Salomão. E se ele foi abandonado, porém não destruído, na época de Nabucodonosor, isto significa que esse templo continuou em funcionamento praticamente durante o mesmo período de tempo do templo de Salomão, e a 8 quilômetros dali, num território de Judá. Isso seria tão absurdo como se eu pegasse, vamos supor, a Basílica de Aparecida do Norte, que é católica, e ali dentro do território ainda da Basílica, eu colocasse, quem sabe, um centro espírita completamente contrário ao que acontece na missa. Percebam? Não faz sentido isso. Eu pergunto a você, Deus abriu o Mar Vermelho, correto? Fez o maná cair. Apareceu no Monte Sinai de tal forma que o monte fumegava. E por que eles correram imediatamente para o bezerro de ouro, poucos dias depois de terem sido libertos? A primeira coisa que eu aprendo com isso é que milagres não são garantia de manter a fé. Se fosse uma garantia, um milagre, ninguém se apostataria. Mas ainda insisto, por que eles correram tão rápido para o bezerro de ouro? Porque esse era o tendão de Aquiles deles. Enquanto Deus estava atendendo, enquanto Deus estava aparentando servi-los aos seus caprichos, lembra quando eles pediram cordonizes? Reclamaram porque queriam a carne do Egito? Enquanto Deus atende os seus caprichos, Ele é um bom Deus, eu vou ficar com Ele. O dia que o povo se sente contrariado, eles correm para o bezerro de ouro. E será que hoje é diferente? Eu acho que mais importante ainda do que procurar saber por que o povo de Israel corria para outros deuses, é perguntar o que isso significa hoje. Hoje nós vemos o paralelo com o exemplo que eu dei naquela longa introdução para falar da igreja. A gente também só fica na igreja enquanto ela está me agradando. A hora que ela me desagrada, eu saio dela como um cliente, muda de banco porque não gostou do jeito que o gerente falou com ele no dia que ele foi lá. Perceberam? Se a tentação de Israel no passado era idolatria, era trocar Deus por falsos deuses,
porque alguma coisa no judaísmo não lhe agradava, a minha tentação hoje é ser cliente da igreja ao invés de membro dela. E cliente sempre tem razão, e quando ele está insatisfeito, ele pega o dinheiro dele e vai para outro lugar. Meu amigo, desculpe-me, quem fundou a igreja não fui eu. E não existe biblicamente esse negócio que a igreja sou eu. A igreja é coletivo. Eu tenho um sermão que eu falo sobre isso. Falar que a igreja sou eu é tão estúpido quanto diz... Desculpa a palavra estúpido, mas gramaticalmente é estúpido, porque eclesia no grego é coletivo, vem do kahal no hebraico, é coletivo. Dizer a igreja sou eu é tão estranho como falar assim, a colmeia é a abelha. Colmeia não é abelha, colmeia é coletivo de abelha. É por isso que eu falo que não pode dizer isso. Igreja é todo mundo junto. Percebeu? E se você pula fora com tanta facilidade, está igual a Israel. E não pense que na época eles tinham menos argumentos que você tem hoje. Israel pulava fora, mas achava que estava dentro da espiritualidade. Eles não sentiam que estavam errados de ter uma estatuazinha de Baal em casa. Eles não sentiam, para eles estava tudo numa boa. E uma coisa que eu aprendi com um amigo meu que é pastor, e falou assim, olha, sempre faça aplicação, porque senão as pessoas não entendem, e eu vou levar isso a sério. Eu não posso estudar a história sem mostrar para você o que essa história tem a ver hoje, que aplicação eu posso fazer. Então, se eu só der uma história sobre a apostasia de Israel e ficar nisso, você está apenas assistindo um Discovery Channel na igreja do NASP, um History Channel. Eu não estou aqui para fazer History Channel, eu estou aqui para fazer uma pregação. Com conteúdo, é claro, mas uma pregação. Antes eles saíam e iam procurar Baal. Hoje você sai e procura cristianismo alternativo, porque é melhor para você. Quero mostrar para vocês mais uma coisa aqui. O livro de 2 Reis, capítulo 18, verso 4, diz que ele tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques. Isso foi a reforma de Ezequias. Quando fala que ele tirou os altos, ali está a palavra Rabamot. Quando fala que ele quebrou as estátuas, Matzbaot, está no plural, desculpa, eu estou com problema de vista. Hamatsebaot, e quando fala que ele deitou abaixo os bosques, ali está escrito Asherot. O que é Asherah? A gente fala Azera em português, não é o nome do carro não, Azira. Asherah é a mãe de Baal, esposa de El. E Asherah era a divindade mais cultuada em Israel na época da apostasia. Aqui eu tenho algumas estátuas de Asherah que fazem parte da coleção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Coloca na tela para o pessoal ver. Era uma deusa da fertilidade, você nota que ela está segurando os seios. E nós temos Asherah em duas formas, com a cabeça de mulher ou com a cabeça de um pássaro. Mas você nota que curioso, a Asherah, ela não tem os pés. Percebe? Ela não tem os pés. Por quê? De acordo com a lenda, Asherah não podia caminhar com os próprios pés. E olha que interessante isso aqui. De um lado você tem Asherah como era cultuada pelos cananitas, muitas vezes com o nu frontal. Mas quando ela recebia o culto dos judeus, ela era vestida como se fosse uma mulher decente. Mas olha que ela é vestida realmente com púrpura e escarlata. A roupa dela é uma roupa de uma cortesã. Chegou a tal ponto que os arqueólogos descobriram esta pedra, esse desenho na cerâmica, onde você tem dois personagens, e um sentado num trono, uma mulher mais aqui, um outro personagem. E embaixo está escrito, para Yahweh, o Deus de Israel, e sua Asherah. Colocaram Asherah como esposa do Senhor. Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que Asherah é mostrada sempre sem os pés? O que me chama a atenção é que Asherah é a única divindade feminina do mundo de Ugarit, que era uma região vizinha de Israel, que ela precisava de uma besta de carga para se locomover, porque ela não tinha pés para andar. Estão vendo essa estátua aí? É do Museu de Arqueologia do NASP. Você pode visitar essa estátua lá, original. Vocês estão notando a Asherah montada na besta de carga?
E deixe-me chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Besta, a gente às vezes tem a ideia de chamar besta alguém que é idiota, deixa de ser besta. Mas originalmente besta significa um animal de montaria, seja ele domesticado ou selvagem. Então, por exemplo, um burro é uma besta. Se você usa um elefante para montar, aquele elefante vira uma besta. Besta é um animal de montaria. Quando a gente lê no Apocalipse a besta, a gente sempre pensa a besta como sendo uma coisa idiota. Besta, João viu 2 animais de montaria. Therion em grego, Therion. E se é um animal de montaria, é porque tem sela. Se tem sela, tem então cavaleiro. E quem João vê agora montado na besta? A mulher, que até então era símbolo de quê? Do povo de Deus. Volta a imagem para o pessoal em casa ver. A Áshera era muitas vezes descrita como uma prostituta montada numa besta. E tem um hino ugarítico, que eu vou mostrar a tradução dele quando vocês assistirem o programa Evidências. Eu traduzi, não falo ugarítico, eu traduzi de uma tradução, que mostra o hino de Áshera chegando até o templo de seu marido El. E sabe como é que é esse hino? Eu vou mostrar para você. Ele diz assim: grande é Áshera que chega ao templo de El que está no céu. Ela chega com sua roupa brilhante. Todos os deuses e todos os reis estão reunidos, esperando que Áshera entre. Quem estiver com fome, que coma. Quem estiver com sede, que beba. E todos bebem do vinho da taça que Áshera lhes dá. E ela seduz a todos os presentes com sua beleza. Não parece justamente com o que nós lemos no início desse sermão sobre Apocalipse 17? João vê uma prostituta montada numa besta, repleta de nomes de blasfêmias, e o que ela faz? Ela pega o vinho da sedução dela e dá para todos os presentes. Para você que está me ouvindo nessa noite, isso pode soar como uma novidade, porque você não fez arqueologia, você não estudou no Oriente Médio. Mas para quem estudou, quem ouviu o Apocalipse a primeira vez, ou o próprio João, isto não era novidade, fazia parte da cultura dele. Em outras palavras, assim que João viu aquela mulher, automaticamente ele se lembrou de quem? De Áshera. E quando ele se lembrou de Áshera, das histórias do passado, ele entendeu a mensagem. A igreja, infelizmente, se une com o poder romano. E é por isso, eu não vou dar detalhes nesse sermão, falei que vocês esperem evidências. É por isso que o dragão agora se ira com o restante da descendência da mulher, o que sobrou dela. O que sobrou dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O que João entendeu com aquela mensagem? Áshera vai voltar. Haverá uma apostasia no tempo do fim, como houve nos mesmos moldes da apostasia do povo de Israel do passado. João, a história há de se repetir. Por isso que Deus, partindo do conhecido para o desconhecido, mostrou a João algo que seria familiar a qualquer judeu. Ele viu uma cena que lembrava o culto de Áshera, e ele lembrou da apostasia do passado. Lembra que eu falei do templo de Tel Motsar? Eu tenho quase certeza. Por que eu digo quase certeza? Porque as escavações não estão concluídas ainda. Mas pelo pouco que já encontraram ali, aqueles animais de montaria que foram encontrados, eu já trabalho com a hipótese que Áshera era uma das divindades adoradas ali em Tel Motsar, a 8 quilômetros do templo de Jerusalém, nas barbas do templo de Jerusalém. Agora eu quero mostrar mais uma passagem para você. Primeiro umas imagens. Olha essa imagem aqui. Isto são objetos que são encontrados em túmulos judaicos anteriores à destruição da Babilônia. Olha quantos ídolos em túmulos judaicos, incensos para ídolos. Inclusive, eles encontraram esse altar em Beersheba, era um altar pagão.
E olha o que está no livro de 2 Reis, capítulo 23, versos 8 e 9. Em todos os sacerdotes, e a todos os sacerdotes, trouxe das cidades de Judá e profanou os altos que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Beersheba. E derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade. Ou seja, eles colocavam os altares na porta das cidades. Lembra que ele foi destruído e transformado em latrina? Vamos continuar. O que estava à esquerda daquele que estava à porta da cidade. Mas, essa parte que eu quero destacar, os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Aqui está falando da reforma de Josias. Olha o que a Bíblia diz. Os sacerdotes do Senhor estavam deixando de sacrificar no altar de Deus em Jerusalém para comer pães ázimos no meio do povo. O pão ázimo era para ser comido dentro do templo. Eu mostrei para vocês os pães da presença. No Shabat, a cada sábado, o sacerdote comia os pães ázimos do templo, mas eles estavam deixando de comer os pães ázimos do templo para comer no meio do povo. Onde? Em Tel Motzá. Curioso, pastor Gilson, eles não comiam pão com fermento, era pão ázimo. Percebeu o que eu falei? Vou repetir para ficar bem claro na sua mente. Apostasia não significa necessariamente abandonar as coisas de Deus, significa praticar as coisas de Deus de maneira pessoal. E hoje nós vivemos uma época do pessoal. Todo mundo quer o VIP, Very Important Person. Até o algoritmo do YouTube, ele já sabe o que você gosta, então ele já adivinha, já vai mostrando coisas para você ali que você gosta. E você quer uma religião customizada. A apostasia não significa abandonar as coisas de Deus, significa customizar as coisas de Deus. Não estou com isso querendo dizer que nós não devamos adaptar a mensagem. Eu adapto a mensagem. Eu não faço evidências de paletó e gravata. Eu adapto a mensagem. Mas eu tenho que tomar cuidado, eu gosto muito de cachorro, já falei isso aqui. Uma coisa é o cachorro bater o rabo, outra coisa é o rabo bater o cachorro. Adaptar a mensagem de tal maneira, porque os sacerdotes achavam que estavam adaptando a mensagem. Deus falou que o pão ázimo era para ser comido pelo sacerdote lá no templo no Shabat. E o que ele fazia? Não, mas é melhor a gente fazer alguns pães ázimos extras e eu vou comer no meio do povo lá, porque a gente tem que ir ao povo. Tem que agradar o povo. Aí é isso que eu ouço muita gente na internet. Deus não condena, não fala que Deus condena. A gente tem que agradar o povo, não pode espantar. Realmente não podemos espantar, temos que pregar o amor. Mas repito, cachorrinho abanar o rabo é muito bonitinho. Rabo abanar cachorro, não. Você querer adaptar tanto a coisa a ponto que descaracteriza, é o que estava acontecendo. E aquele altar que eu mostrei para vocês, vou mostrar a foto quando ele foi encontrado. O que chamou a atenção dos arqueólogos, coloca aí na tela por gentileza. Quando o altar de Beersheba foi encontrado, na época da reforma de Josias, ele não foi destruído, ele foi desmontado e enterrado. Qual a ideia? Quando passar o fiscal do rei, a gente desenterra e monta de novo. Você está entendendo agora por que os profetas falaram tanto contra a apostasia? Aqui está o altar de Beersheba. Olha aí na tela para você ver o altar de Beersheba, hoje remontado, mas dessa vez no Museu de Israel, não mais para culto. Por isso que Deus falou em Joel 2, verso 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Eu quero ler para vocês uma última passagem aqui, Jeremias capítulo 11, versículos 11 a 13. Olha como é que o livro de Jeremias para mim ficou bem mais claro depois disso aqui. Jeremias 11, 11 a 13. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá, os moradores de Jerusalém, irão aos deuses a quem eles queimavam incenso. Lembra o incensário que nós encontramos? E eles clamarão, porém esses de modo algum os livrarão da hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantos as suas cidades, e os seus altares que vocês levantaram para si, a coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Agora vamos ao 44, 2 e 6. 44, 2 e 6.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas, por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira. Cuidado os que dizem que Deus não condena, que só ficam falando Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, tá certo, mas é justiça. Avião não voa com uma asa só. Para de falar de uma asa ignorando a outra. A pregação tem que mostrar os dois lados. Falar também que Deus é só justiça não resolve nada. Temos que falar que Deus é amor, mas Ele é justiça. Qualquer pregação sobre salvação que não exija, demande a transformação da minha vida, não é ensino bíblico. E ficar mentindo para as pessoas: não, Jesus te aceita como você está. Isso está certo, mas Ele não vai salvar você para você continuar como está. Não minta para as pessoas que você está evangelizando. Não minta, que elas depois vão cobrar isso de você. E vamos continuar aqui, olha. Mas eles, verso 5, não quiseram ouvir, nem atenderam, nem se converteram da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Por isso derramou-se a minha indignação e a minha ira, e se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas, em ruínas, como hoje se vê. Lembra que eu falei no início que dos mistérios arqueológicos é que Tel Motsar não foi destruído? Lembra? Sabe o que eu entendo? Deus foi irônico. Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, mas preservou o templo de Tel Motsar. Já que vocês não ligam para as minhas coisas, vocês ligam para as coisas do mundo, então vou deixar vocês ficarem com o que vocês gostam. Tel Motsar não foi destruído. Quando Jerusalém foi destruída, Tel Motsar ficou intacto. E aqui do lado de fora de Jerusalém, perto da porta de Jafa, quando você vai descendo ali, indo para o lado sul, você tem uma parte aqui que me chamou a atenção. Estão vendo essa parte aqui, olha? Isso, está vendo mais escuro? São cinzas da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E eu quero mostrar uma coisa para você em casa. Olha esse objeto de metal, ouro e bronze. Olha como é que ele ficou todo retorcido. Para retorcer o ouro e o bronze, você imagina a alta temperatura do fogo de Nabucodonosor sobre Jerusalém. Agora eu quero contar para você um segredo. A arqueologia a gente escava assim, por camadas. Porque tem uma cidade aqui, ela é destruída, eles constroem outra por cima, outra por cima. Então a gente sabe pelas camadas a que período pertenceu os que viviam nessa camada. O que é mais antigo está mais embaixo, o que é mais recente está acima. Sabe onde é que nós encontramos aquelas estatuetas de deuses, de ídolos, de Áshera, de Baal? Nas camadas anteriores ao cativeiro da Babilônia. Depois do cativeiro da Babilônia, nós não achamos mais nenhuma cabecinha de Áshera. Em outras palavras, quem se queima com leite quente, assopra até iogurte. Deus teve que dar uma lição para aquele povo. Agora vamos aprender com a história do passado. Porque você sabe, já diz o ditado, aqueles que negligenciam o estudo da história, tendem a repeti-la. Aqueles que negligenciam as lições do passado, tendem a repetir os erros do passado. Então vamos aprender com essa lição. João ficou realmente admirado com grande espanto, porque ele viu uma mulher montada na besta, e é como se ele falasse: eu pensei que Áshera era coisa do passado, vai voltar, Senhor? Vai, João. Num outro formato. Vai começar com uma união com Roma. Depois vai virar a Babilônia. Senhor, mas quando Nabucodonosor veio, a Babilônia veio destruir o povo pelos seus pecados. Pois é, eu vou ter que deixar a Babilônia voltar, só que Babilônia agora vai vir na forma de Roma. E irmãos, ontem eu falei sobre a perseguição que vai se abater à igreja. Será que aqui também não estaria uma outra razão porque Deus vai permitir a perseguição? Será que não é por isso que Ele vai permitir que nós percamos os nossos templos, como Jerusalém perdeu o templo de Jerusalém? Será que por isso Deus vai permitir que nós percamos talvez o conforto? Porque pode escrever, esse colégio aqui vai deixar de ser nosso.
Esse púlpito vai deixar de ser. E é nesse momento que nós vamos ver quem é quem.